estás a entrar no coração da palavra antiga. Viajamos até aos dias dos juízes. Tempos duros, em que Israel vivia entre batalhas, quedas e libertações. Homens e mulheres comuns, escolhidos por Deus, levantaram-se para guiar o povo. Heróis improváveis, histórias de coragem, fé e também fraqueza. Cada relato é uma janela para veres como o Senhor nunca abandonou a sua grei. Abre o coração e deixa-te levar pelas páginas vivas do livro de Juízes. Vamos mergulhar no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 31, para conhecer Sangar, o terceiro juiz de Israel. Esta é uma narrativa crua, breve, mas pulsante, cheia de emoção e do peso de um homem que, com uma ferramenta de lavoura e a coragem dada por Deus, enfrentou um Hejaz inteiro. É uma história que cheira a terra revolvida, a suor e a sangue, e que nos faz sentir o pulsar de um tempo em que a fé era a única arma contra o caos. Prontos? Então venham comigo às planícies de Canaã. Era um tempo de sombras, ouvintes, logo após as façanhas de Ehud, o canhoto astuto que apanhalou o rei Egnon e trouxe paz por 80 anos. Mas Israel, como sempre teimoso, começou a esquecer-se de Deus mais uma vez. A Bíblia não entra em detalhes, mas podemos imaginar. Altares pagãos erguendo-se outra vez, o povo caindo na sedução dos deuses de Canaã, o coração dividido entre Deus vivo e as promessas ocas dos ídolos. E, como um trovão, veio a consequência. Desta vez, o inimigo não foi apenas um rei opulento ou um exército distante. Eram os filisteus, um povo feroz, vindo do mar, com armas de ferro e uma crueldade que fazia tremer as aldeias. Eles não vieram para governar, vieram para destruir, pilhar, queimar. As colheitas de Israel eram arrancadas, as casas reduzidas a cinzas, e o povo vivia com medo, escondendo-se em cavernas e colinas. É neste cenário de desespero que surge Sangar, filho de Anati. A Bíblia dá-nos apenas uma linha sobre ele. Mas que linha? Diz: depois de Ehud veio Sangar, filho de Anati, que matou 600 filisteus com uma eguilhada de bois, e também ele libertou Israel. 600 homens com uma eguilhada de bois? Imagine a cena, ouvintes, porque é aqui que o coração dispara. Sangar não era um guerreiro com armadura polida, nem um rei com exércitos. Era provavelmente um lavrador, um homem com mãos calejadas de trabalhar a terra, com a força bruta de quem guia bois sob o soro escaldante. A eguilhada de bois, para quem não sabe, não é uma espada reluzente. É uma vara longa, talvez de 2 ou 3 metros, usada para tocar os bois, com uma ponta de ferro para os guiar. Não é uma arma, é uma ferramenta. E, no entanto, nas mãos de Sangar, tornou-se um instrumento de Deus. Pensem na cena. Uma planície em Canaã, talvez ao entardecer, quando o sol pinta o céu de vermelho sangue. Os filisteus, em número esmagador, avançam como uma horda. São 600 homens, almas armadas com espadas, lanças, talvez até escudos de bronze que brilham à luz. O chão treme com seus passos, os gritos de guerra ecoam, e as aldeias próximas já sentem o cheiro do fumo, antecipando o pior. Mas Sangar está lá, sozinho, ou talvez com um punhado de homens, mas é ele quem brilha na história. Imagino de pé, os pés firmes na terra seca, o rosto endurecido pelo sol, os olhos ardendo como a fúria santa. A eguilhada na mão, gasta pelo trabalho, mas agora empunhada como se fosse a lança de um gigante. O Espírito de Deus está com ele, ouvintes, e isso não é poesia. É uma força que faz o coração bater como um tambor, que transforma um camponês num leão. Os filisteus riem talvez ao verem aquele homem com uma vara de bois. Quem é este louco, pensam? Mas Sangar não hesita. Com um grito que rasga o céu, lança-se contra eles. A eguilhada gira no ar, rápida, mortal. A ponta de ferro encontra pescoços, esmaga crânios, perfura peitos. O filisteu cai, depois outro e outro. O sangue mancha a terra, o pó sobe em nuvens, e Sangar move-se como uma tempestade. Não é só força bruta, ouvintes, é precisão, é coragem e a certeza de que Deus está no comando. 600 homens, imagine o caos, o clangor do metal, os gritos dos inimigos misturados com o rugido de Sangar. Ele não para, não recua,
Mesmo quando o cansaço aperta, mesmo quando o sangue lhe mancha as mãos e o rosto. A Bíblia não diz quanto tempo durou a batalha, mas pensem nisto. Um homem, com uma vara, contra 600 guerreiros. Talvez tenha sido numa única carga furiosa, ou talvez em emboscadas, golpe após golpe, ao longo de dias. Mas o resultado é claro. Sangar matou-os todos. 600 corpos no chão, uma horda destruída. E Israel, mais uma vez, livre. Ele não precisava de um exército, de carros de guerra, de estratégias elaboradas. Tinha uma guerreada e um Deus que não falha. A terra, dizem, ficou em silêncio depois disso, como se até o vento tivesse parado para honrar o que acontecera. Sangar libertou Israel, diz a Escritura. Não sabemos quanto tempo durou a paz, mas o impacto foi claro. Os filisteus, tão arrogantes, aprenderam a temer o nome de Deus e o braço de um homem que não se curvou. Ele não buscou glória. Não há registros de tronos ou canções para Sangar. Era um homem simples. Talvez voltasse aos seus campos depois, a guiar os bois, a semear a terra. Mas naquelas horas de batalha, ele foi a mão de Deus, a prova de que a força de um homem, guiada pela fé, pode abalar nações. Ouvintes da Rádio Palavra Antiga, conseguem sentir o peso disto? Sangar, o lavrador com uma guilhada, enfrentando 600 filisteus, com o coração cheio de coragem e o Espírito de Deus a guiá-lo. É uma história que nos faz tremer, que nos faz gritar, que nos lembra que Deus não escolhe os poderosos, mas os dispostos. Um homem, uma vara, uma vitória impossível. Porque Canaã ainda pulsa com histórias que nos fazem sentir vivos. Podes encontrar este programa, assim como toda uma programação cristã, 24 horas por dia, enquanto trabalhas, fazes a lida da casa ou viajas, ouvindo a Rádio Palavra Antiga. A fim de sustentar financeiramente este ministério, acabamos de abrir as pré-inscrições para anúncios comerciais. Se tens um comércio ou uma empresa de produtos ou serviços, agora vais poder anunciar connosco e atingir um vasto público maioritariamente cristão, contribuindo assim para a manutenção do nosso projeto. Se és responsável por uma associação ou uma comunidade de igreja, contacta-nos também para parceria, pelo e-mail radio@palavraantiga.org. Não hesites em partilhar este conteúdo, colocar um like e inscrever-te para ficar sempre ligado conosco.